Ó, Não tem problema, a gente faz tudo de novo. bom, então a Ellen Miller está aqui com a gente, né? No caso, comigo agora. A Ellen nos procurou depois de ter feito um curso com a doutora Clarissa Píncola Estes, que é a nossa escritora, que a gente está fazendo a leitura desse livro, né? Do Mulheres que Correm com os Lobos. E comentou que tinha feito esse curso com ela e entrou no nosso grupo e tem tanta coisa legal para compartilhar com a gente que a gente está fazendo essa conversa aqui agora. Então, obrigada, Ellen, por ter feito esse contato. E vamos lá, depois, se surgirem perguntas no grupo, onde a gente vai postar esse vídeo, acho que as mulheres do grupo podem fazer e também tu interage com todo mundo por lá Com também, certeza. né? Uhum. Mas Estamos vamos abertos. começar falando da doutora Estes, que eu chamo sempre de doutora Clarissa, mas tu explicou para mim agora, e eu acho que tu pode falar um pouquinho sobre a relação dela com o nome dela, que tu explicou para mim. Uhum. A doutora Esses, ela é uma especialista em criar barreiras saudáveis, né? Como uma boa loba. E uma das barreiras que ela criou, é pelo nome dela. Então, ela prefere que chame de doutora Esses ou CPE, por conta que a única pessoa que sabia falar o nome dela e pronunciar corretamente, diz ela, era o pai dela mexicano. E ela perdeu o pai dela e ele faleceu, e depois disso ela não permitiu que ninguém mais chamasse de Clarissa, né? Era um pai mexicano. Ela foi adotada como criança, já consciente, por um casal de pais húngaros, né? Ela tinha 9 irmãos, cada um ficou espalhado pelo mundo, foram todos adotados. Até hoje ela tenta encontrar alguns já se perderam pelo mundo. Os pais dela migraram, né, para os Estados Unidos, e ela mora lá no Colorado, né? Então ela é uma especialista em barreiras saudáveis, né? E essa é uma primeira barreira que ela cria e que ela deixa claro para as pessoas. Sim. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente qual foi o curso que tu foi fazer. Tu comentou já comigo que foram 5 dias. Se tu puder dizer assim um pouquinho de maneira geral os temas que são abordados nesses dias, e também ficar super à vontade para contar para a gente como é estar na mesma sala que ela. Primeiro que você entra no curso assim e ela começa a falar e você demora ali uns 30 minutos para você começar a prestar atenção, porque você fica, não acredito que eu tô aqui com ela e que ela é essa pessoa e ela tem essa expansão dessa energia dela, e ela fala exatamente como ela escreve no livro e nos toca falando. Então, assim, os primeiros 30 minutos é uma chuva, assim, de emoções, e então a gente não consegue, assim, muito reter informação nesses primeiros minutos. Imagina. Então, o treinamento, ele é no Colorado. O treinamento que eu fui fazer, ele se chama Voz Original. Eles são vários temas que ela trabalha de junho a outubro, fazendo esses temas, um por mês. Os treinamentos lotam muito rápido, então eu não escolhi voz original, eu, na verdade, me matriculei e depois fui ver do que se tratava. E o voz original veio para mim assim como um casamento com a minha profissão como coach de identidade, porque a voz original é para que você liberte a sua real expressão, a sua real criação nesse mundo. O treinamento é das 9 da manhã às 9 da noite. E a doutora S aguenta lá, firmona, com seus 73 anos, as 12 horas de treinamento. E Como é o primeiro dia? Quais são os primeiros temas que ela fala, assim? o conteúdo dela é em espiral.
E Hum. ela vai contando histórias e ela conta um pouco da vida dela, mas ela abriu esse treinamento falando da nossa natureza dual, do nosso lado sombra mesmo, porque a sombra é é o arquétipo mais profundo que nós temos e que nós carregamos em nosso sangue, carregamos através do nosso DNA, carregamos não só os nossos ancestrais, mas toda a geração que veio antes e toda a história deles, as sombras deles, as guerras estão todas dentro de nós, a escassez. As mulheres guardam muito no DNA memórias de um tempo que não foram boas o suficiente, às vezes diante de muitas religiões. Então nós carregamos tudo isso. Então, ela abre esse treinamento falando das sombras e como é importante a gente conhecer esse lado nosso. Ela faz alguns exercícios através de sonhos, para que a gente acesse também. Quando tu tá falando de sombras e de tudo isso que vem, assim, de tanta história, eu sempre fico pensando na vida prática e no hoje, assim, e fico curiosa para saber como isso se manifesta, ou como Uhum. ela fala, como tu percebeu, algumas Uhum. pessoas comentaram, mas enfim, quando a gente está falando disso, eu, Bárbara, no meu dia a dia, como esse Uhum. lado se manifesta? Sim, até porque ele, se a gente não coloca um contexto, ele começa a ficar abstrato mesmo, né, É. Bárbara? Então, eu vou dar um exemplo dela mesmo, Uhum. que me identifiquei também. Ela nos contou que ela foi num almoço beneficente, sentou ao lado de uma mulher e falou: Oi, tudo bem? A mulher falou: Oi, tudo bem? E no meio da conversa, a mulher perguntou assim: Qual a sua descendência? E ela falou assim: eu sou mexicana, mas também acredito que tem isso no meu sangue. E a mulher olhou com um olhar de desprezo para ela e falou assim: uma mestiça. Então ela explicou que a sombra dela agarrou essa mulher pelo cabelo, deu um tapa na cara dela e empurrou ela. Mas veio a alma dela antes que a sombra se manifestasse. Foi como um filme. Veio a alma dela, abraçou ela e ela falou assim: com licença, eu vou me retirar. E essa mulher olhou para ela e falou assim: não, nós não acabamos aqui. E ela falou assim: vamos acabar numa próxima, então. E ela se retirou. Então, a sombra, para ela, se manifesta nesses momentos em que toca uma parte muito incontrolável nossa, né, que talvez seja aí do nosso inconsciente, toca essa parte lá do fundo que a gente nem sabia que estava tão ferida e que a gente não tem controle, a gente gostaria de avançar mesmo na pessoa, como um lobo que está há meses no inverno sem comida. Mas que a alma, que quando a alma se junta e vem, e que é essa alma que tem que ter a maior força para vir e para acolher essa sombra, então quando a alma vem e acolhe essa sombra, aí sim você consegue transmutar essa sombra. Essa foi a explicação dela. Eu consegui ver muitos momentos da minha sombra também, né? Às vezes um ego, quando nós achamos que nós somos o primeiro, o melhor, todos esses momentos assim, E é a nossa sombra. qual é a relação disso com o tema da voz original? O que ela coloca muito é que se você não começa a identificar quais são as suas sombras, você vai criando muros de bloqueios. Então, se você quer só fingir que a sombra não existe, só buscar a luz, você não consegue acessar a sua voz original, você começa a entrar em depressão,
você não está vivendo o teu genuíno eu, a tua verdadeira identidade, né? Eu chamo por identidade. E a consequência disso é que você não consegue parir o seu projeto no mundo, parir as suas ideias. E essas ideias, elas vêm muito em formato de arquétipo, né? Como ela coloca, né, no livro todo. E ela coloca também nesse curso outros arquétipos. Então, a ideia é que você abra o seu canal para você estar recebendo, né? Assim como ela fala que os serafins, né, os anjos, são mensageiros do mundo para a gente, para você estar aberta. E quando você está aberta, começa a vir muitas e muitas ideias. Por exemplo, ela diz que ela tem assim, ela chama de tortilhas, né? Ela carrega assim essas tortilhas e ela fala assim: eu tenho que colocar no banheiro, eu tenho que colocar no quarto, eu tenho que colocar na cozinha, porque quando você abre o canal para os arquétipos, ou seja lá como você chama esse mundo invisível que a gente não vê, mas a gente sabe que está lá, assim como você não vê o coração pulsando, mas você sabe que tem, não tem que olhar para o céu para saber que ele está em cima da gente. Quando você abre esse canal, chove e você tem que avisar eles que você está no mundo humano, não no reino divino. E então ela carrega essas tortilhas para todos os cantos da casa, né, na bolsa e tudo, e quando vem as ideias ela escreve. Né? Eu acho que é uma coisa bacana também, prático das meninas fazerem, vocês fazerem. Eu faço também, tá dando certo, e aí você vai escrevendo, deixa pela casa, e aí num determinado momento você organiza tudo. E aí ela coloca, isso é a ideia do título do livro, isso é a ideia disso, isso aqui. Então, a voz original é você estar aberto, né, para isso, e você trabalha sombras para você conseguir não tirar a sombra, porque ela não é um aspecto negativo, para você conseguir dar uma limpada, transmutar e, opa, essa sou eu. E essas são minhas ideias originais. Uhum. E o ego, ele acha que ele pode ser imitado, então o ego tem muito medo que se roubem as ideias e tudo mais. E ela fala que não, né? A alma, ela consegue transmitir essa ideia original. Então, se essa voz, por exemplo, essa voz aqui essa voz original tivesse uma pintura, como seria? Então, seria uma pintura, ou seria uma escrita, ou seria uma forma de se vestir, uma forma que nem você cortar o teu cabelo. É uma voz original. A voz original é uma forma de expressão? Isso. A Uhum. nossa mais genuína forma de expressão. São as nossas ideias no mundo, né? Uma escultura, o livro que a gente lê dela é a voz original dela. Deixa eu te perguntar uma coisa, depois de 5 dias, tantas horas com ela, como essa experiência te transformou? O que tu entrou de um jeito, eu imagino, e saiu te sentindo o que de diferente em relação ao momento em que tu entrou? Nossa, eu entrei imaginando que eu ia fazer um treinamento interessante e que ele iria ser assim muito intelectual, né? Uhum. E que eu iria, nossa, sair dali com uma bagagem muito de conhecimento intelectual. E eu vi que é muito mais sutil. A forma com que ela passa é muito sutil. A gente tem o treinamento inteiro, ele é baseado nos conhecimentos dela e tudo mais, mas quando ela compartilha a história de vida dela e você se conecta com as mesmas coisas que ela já passou, que você se conecta com as suas dores, né, assim como vocês fazem no canal, aí você vê que o treinamento, na verdade, é de você fazer conexão uma com a outra, uma com o feminino da outra. E quando uma te conta qual é o rancor dela e você se conecta com o seu rancor e que você vê tantas mulheres querendo se autoconhecer, nossa, é incrível, né? Teve um dia que
que me tocou muito, que foi um dia que ela falou muito sobre as barreiras saudáveis, e eu pensei assim, no nosso Brasil, às vezes as barreiras saudáveis não são bem vistas. Porque nós chegamos e abraçamos e beijamos, e isso não está na cultura de alguns países. E se uma criança não quiser beijar, não quiser, né, abraçar, né, ela não tem esse direito, porque eu vejo, como assim você não vai beijar, não vai abraçar? Que criança feia! Que menina mais feia, não é uma menina boazinha? Então, eu achei, esse dia me tocou muito, assim, essas barreiras saudáveis que são muito importantes, porque depois, se você não querer, você não pode culpar o outro de ter deixado entrar no teu espaço. Sim. Tu comentou que eram mais de 100 pessoas, incluindo 3 homens. Isso mesmo. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre as tuas colegas e também sobre os teus colegas. Se deu para saber quem eles eram, por que eles estavam lá. Gera uma certa curiosidade, assim, né? Sim, sim. Então, no total, em torno, né, de 100 mulheres, e essas mulheres vêm do mundo inteiro, de diferentes idades. Tinha mulheres de 20, mulheres de 70, tinha uma freira, né, com a sua vestimenta típica e tudo. E tinha esses 3, a gente chamava, a gente não, né, elas chamavam, né, a organizadora, de 3 homens guerreiros, né, que estavam lá. E esses homens estavam lá porque eles leram um livro e eles eram homens em contato com o feminino deles e muito sensíveis, e tinham as mesmas questões que nós. Tinha um lá que ele era diretor de teatro e que às vezes ele se sentia bloqueado e ele não conseguia criar, e ele entrava numa amargura muito profunda, né? E ela fala que a nossa criatividade, ela é bloqueada quando nós temos muitas amarguras, muitos traumas. O trauma deixa uma porta aberta no nosso cérebro, né? Ela é como especialista em traumas, né? E os nossos rancores vão criando coágulos, e o nosso fluxo sanguíneo da criatividade, a nossa vida criativa não flui enquanto a gente não tentar ir até essas amarguras e desatar esses nós, né? Como se ficassem nós no nosso sangue. E tu consegue conhecer pessoas, as pessoas que tu conheceu lá, além dela e das organizadoras, tu consegue estabelecer relações assim com as pessoas? Olha, Ou tá todo mundo na sua? Não, é ótima pergunta. Ela deixa assim bem claro no começo, para que a gente não abrace, para que a gente não invada o espaço do outro, que geralmente quem vai para o curso dela são pessoas que são muito sensíveis, que são pessoas que já não têm a pele, né? A segunda, a capa, né? Então a gente assim conversa durante alguns exercícios, né? Elas são mulheres do mundo inteiro, né? Tinha da Nova Zelândia, tinha da Índia, tinha... Do Brasil só tu. Do Brasil só tinha eu. Tinha uma brasileira, mas que ela já era natural de lá, né? Já morava lá. Mas que se movimentou para ir até lá, só tinha eu, mas tinha também australianas, tinham, né, pessoas do mundo inteiro. Sim. E ela agradece, agradece que a gente tenha, né, saído de um continente, às vezes, né, como a Austrália, vir para outro. E então a gente consegue estabelecer, sim, conexões. As mulheres são das mais diferentes experiências, né? Temos terapeutas, tinha advogadas, tinha donas de casa, tinha todos os perfis, todos os papéis. E ela fala alguma coisa sobre o livro e o fato de que o livro gerou e gera tanto impacto em tantas mulheres do mundo, e que tem tantas pessoas que trabalham a partir do livro, e tipo, que nem a gente se reúne a partir do livro, e assim, eu imagino que ela saiba a dimensão que a obra dela tomou. Ela chega a falar alguma coisa sobre isso?
Quando perguntam para ela, nossa, como você escreveu um best-seller? Ela fala, não, eu não escrevi, eu recebi. Ela recebeu e ela fala que ela, enquanto ela estava escrevendo, ela tinha um filho para criar sozinha, ela tinha 3 empregos e ela escrevia 15 a 20 minutos o, os trechos do livro durante esses 20 anos, né? E a dimensão assim que eu vejo assim que ela tem mesmo, ela vê que teve muita repercussão, né? Mas na maior assim humildade, sabe? Uhum. Ela, a única coisa que ela falou assim sobre isso, ela falou assim, poxa, durante todos esses anos, as pessoas fazendo grupo, lendo meu livro pelo mundo inteiro, ela falou assim, 2011 ela decidiu que ela ia começar os treinamentos. Então, esses treinamentos começaram em 2011. Ela já tinha lá seus 60 e poucos anos. Ela começou a fazer os treinamentos depois de verem tanta repercussão e as mulheres estudando e fazendo. Então, ela falou, não, eu vou colocar o que eu penso do meu próprio livro nos treinamentos. E aí ela começou a fazer esses treinamentos. Sim, que ótima ideia, né? Uhum. E ela fica muito feliz mesmo que tem as pessoas compartilhando e que causou tudo isso, mas para ela é tudo muito natural, sabe? Para ela Uhum. é tipo, eu recebi, eu estava aberta, eu recebi essa obra do divino, né, do mundo espiritual, da conexão, e eu só estou passando. E eu acredito muito nisso, que isso devia ser passado para as mulheres, porque ela nos contou que a primeira vez que ela foi publicar o livro, falaram assim, olha, os personagens não estão bem definidos, então não vai dar. Então ela tentou mais uma vez. E aí falaram assim, essa conclusão aqui do livro aqui não está bem feita, não está dando para entender. Então. E aí ela tentou 46 vezes. Então, ela pergunta assim, né, pra gente, quantas vezes vocês vão deixar que alguém rejeite vocês e não vão continuar expressando essa voz original? Quantas vezes vocês vão entregar o filho que nasce de vocês para outra pessoa? Fazendo aí até um paralelo com o que foi a história de vida dela, né? Sim. Ser entregue. Então a gente entrega muitas vezes esse filho por conta do julgamento dos padrões sociais, né? Algumas mulheres deixam escrever um livro, expressar o que querem, acha fútil, ou deixam de fazer uma Acham que tem outra escultura, coisa mais importante para fazer, né? que é intelectual, ou então essa pergunta dela foi bem certeira, né? Assim como uma outra que ela fez, que você quer viver a sua vida como um drama ou você quer viver como um caminho? Caminho, aí você escolhe o caminho mitológico, o caminho dos arquétipos, que é um caminho, não como um drama. É muito rica essa tua experiência de ter feito esse curso com ela e tu ainda vai fazer um outro curso com ela. E a gente acabou de se conhecer e as mulheres aqui da página também estão te conhecendo agora. Então eu queria que tu contasse um pouco sobre esse teu caminho, sobre como tu chegou na doutora Estes, como chegou nesse curso, como tu chegou nesse livro, por que que tu, né, como assim tu esteve lá com ela, como isso aconteceu na tua vida? Eu estava falando com uma amiga esses dias, eu falei, poxa, todo mundo tinha que escrever a sua parte de como chegou ao livro e depois disso transformar em um livro, né? Porque Aham, tem tanta mulher com histórias tão interessantes, como chegou, né, até o isso. livro, né? A tua, quando você me contou, né? Então, é tudo muito interessante.
eu, ah, eu nunca gostei muito de resposta sim ou não, certa e errada, então eu queria sempre procurar respostas que me dessem, me clareassem de verdade. E por muito, por muito que eu passei na minha experiência de família, por tantas dores que eu passei, eu não conseguia entender muitas vezes por quê, e isso me causava às vezes um senso de injustiça, isso me causava uma revolta, mas eu não queria estar com essa revolta, com essa amargura dentro de mim. Então eu fui buscar, além de leitura, eu fui buscar cursos. Eu tinha acabado de me formar em Direito, eu fazia curso pela manhã da OAB, e fui buscar um curso de terapia, né? Um curso terapêutico, para me autocompreender mesmo, né? E compreender por que eu tinha passado por tudo aquilo, né? Eu não acho que é todo dia que a gente vê, por exemplo, uma mãe que pariu um filho e essa mãe também tenta matar esse filho, né? Que foi o que aconteceu comigo. Eu não acho que isso é todo dia visto, então eu quis buscar uma resposta, vez que muitas vezes eu ia em terapias que diziam que eu tinha que fazer, né? E eu acredito que é por isso que eu me tornei uma coach de identidade, para que as pessoas descubram, não o que eu digo. E eu busquei esse curso, e nesse curso uma professora estava falando do feminino, como o feminino era tão reprimido nas religiões. E ela trouxe o nome do livro, Mulheres que Correm com Lobos, e me tocou muito forte. E quando eu comecei a ler o livro, eu comecei a ter as catarses de chorar, e, né, o que eu mais me identifico daí, por conta dessa história familiar, era o Patinho Feio, né? Nossa, eu me acabei de chorar quando eu li o Patinho Feio. Não é? Eu não Parece que conseguia mais tudo enxergar o livro de tanta lágrima. Uhum. E é muito maravilhoso, assim, porque aí você fala, nossa, então eu vale a pena, né? E eu tenho uma missão. E tem uma E, turma. e tenho uma turma que é tão incompreendida quanto eu. Eu acho que, nossa, isso não tem preço. E aí eu entrei em contato com ele. Na época eu nem não tinha grupo de mulheres, nem nada, não estava muito ativa para esse conhecimento. Só queria mais me conhecer, mesmo porque eu iria ser advogada e era só o meu conhecimento, né? Nunca imaginei que eu depois iria trabalhar com isso. Isso faz quanto tempo? 2007, né? Uhum. 11 anos. E depois disso eu fui procurar cursos de coaching, né, em 2009, mas aí eu praticava o coaching muito escondido, né, porque eu era advogada e aí era a minha profissão de verdade, né. Sério? Era a profissão, né, que eu deveria assumir, né, que era o meu rótulo. Eu estava mais preocupada com o rótulo do que o conteúdo. Mas tu E também percebi. praticava, tu trabalhava. Praticava, mas era assim, ó, era um amigo ou outro, era um comentário que, eu sou coach. Nossa, você é coach? Você nunca falou? Pois é. Então, essa minha voz original, ela não saía. Ela não saía porque eu não me sentia capacitada. Eu não me sentia boa o suficiente. Então, foi assim desde 2009, né? Eu continuei advogando também, né, pela segurança, né, pela necessidade de segurança material. Eu continuei até 2015, até que eu decidi vender o escritório e aí segui só nesse caminho do coaching, né? Mas e eu fui fazendo vários cursos terapêuticos e coaching de constelações. Eu trabalhei com uma empresa que era de desenvolvimento humano. Então, depois disso eu fui estudar a identidade mesmo da parte de fora, fui estudar estilo, fui estudar imagem, fui estudar
Por que tem tanto esse preconceito com a imagem, né? Por que o patriarcado né, colocou tanta coisa em cima disso que a gente não pode gostar de si mesma e usou o termo vaidade como significado de beleza, de autocuidado, né? Muitos termos assim. Então, eu estudei isso também. Depois disso, eu criei um treinamento chamado Adeus Padrões. Aí, hoje em dia, eu estou com Mulheres Livres Realizam, que eu trago também um pouco do que eu aprendi com a doutora Estes. E aí foi assim que eu cheguei até aqui. Tá, e como é que tu chegou lá no curso? Tipo, depois de Lá no quanto curso, tempo, né? Tu verdade, tava desculpa. 10 anos. Divaguei, não cheguei no Não, curso. não, tava ótimo, eu adorei coisa. Também queria saber isso. O curso, eu fui Tipo, para porque uma... agora, né? Se o livro tu já conheceu e te emocionou com ele há tanto tempo, e como tu comentou, ela já tá dando esses cursos desde 2011, pelo que tu falou. Por que Isso, agora? porque agora. Então, eu não sabia que ela dava curso, né? Acho que tem muita gente que também não sabe, né? Assim como tinha gente que falava, nossa, nem sabia que ela estava viva. E eu cheguei, assim, eu fui para fazer uma pousada, eu fui numa pousada, fui tirar uns dias de relaxamento, sempre levo o livro, né, para dar aquela leitura básica em algum, né, uma revisão, algum conto. Eu tinha lido nesse final de semana daí o curso o treinamento, o conto da Vasalisa. Fiquei com aquilo de seguir minha intuição e tudo mais. E aí, voltando no carro, eu falei assim: nossa, essa mulher é tão extraordinária. E eu sou tão sensorial que eu gosto de estar perto, às vezes, das pessoas. Nossa, imagina se ela fizesse curso. E falei, né, pro meu marido. Ele falou assim: será que ela não dá? Falei, vou procurar. E peguei meu telefone, comecei a procurar lá na estrada mesmo. Coloquei lá a doutora Clarice Pinkola Trainings e apareceu. E apareceu, eu falei assim, nossa, e aí eu não conseguia acreditar, né, que teria, né, você poderia estar presente com ela. Aí eu falei, nossa, eu quero muito. E aí já estava tudo cheio, né? Toda vez que ela lança, já tá cheio o curso. E aí eu falei assim, olha, será que você tem mais algum espaço para esse treinamento? Ela falou assim, olha, não tem, mas você se cadastra no mailing. Até, né, uma dica que eu dou para quem tiver curiosidade, se cadastra no mailing. Se chama Maven Productions, depois a gente pode escrever. A gente coloca o link para. Isso. E você se inscreve no mailing, e aí quando você recebe, você já faz a inscrição, porque lota muito rápido, né? E uma coisa que eu achei bem cuidadoso, assim, da parte deles, é assim, vem um questionário para você coloca o seu currículo, com que você trabalha, e o que esse curso vai fazer diferente na sua vida e com o que você pode contribuir depois que você fizer isso? Essa é uma pergunta que eles fazem. E aí depois você tem uma entrevista pelo telefone, né? E aí ela fala se você tá apto para entrar ou não, né, nesse curso. E aí foi assim que eu cheguei até ele. Sim, e daí como tu comentou, tu não escolheu o curso, tu te inscreveu. Não, eu escolhi o curso. Então ela faz os cursos né, de junho até outubro, até o final de outubro, ela começa bem em junho. E esses cursos são uma vez por mês. E eu me inscrevi no que estava aberto. Depois que fui ver o que era esse voz original e do que se tratava, e que era para você desbloquear, para você acessar a sua vida criativa e tal. Eu falei assim, nossa, tudo a ver com o meu trabalho. Mas até então eu só falei assim, nossa, consegui. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa daí, assim que tu fez contato com a gente, eu comecei a te seguir no Instagram, nas redes sociais, e vi que, além do curso dela, nos últimos tempos, tu fez várias outras coisas muito interessantes. Nossa, eu gosto. Eu sou uma loba insaciável. Tu Sou uma fez loba insaciável. alguma atividade com a Miranda Gray também, que é outra Fiz também. autora que as mulheres comentam bastante aqui no grupo. O que foi com Sim. ela?
Foi o treinamento de iniciação, né, de Moon Mothers, da bênção do útero. É um treinamento muito maravilhoso, só vem a complementar, a enriquecer o que ela já coloca no livro dela lá do Lua Vermelha, essa importância da gente respeitar os nossos ciclos, né? Então, estamos agora na lua cheia, né? É importante que a gente esteja colocando esses projetos no mundo, como agora, né? A gente está colocando um projeto no mundo e tem a época que a lua, né, vai se escondendo e a gente entra nessa conexão. Eu tenho as luas aqui para lembrar. Que lindo! Eu podia ter colocado um post-it, mas eu achei que fosse mais divertido. Sim. Então a lua vai se apagando e com ela vai indo também a nossa força energética, né? Então na lua minguante a gente já não tem tanta essa força. Esse respeito com os nossos ciclos é algo que eu gostaria de saber desde que eu comecei até a minha primeira lua, minha primeira menstruação. Eu iria me respeitar muito mais. Então, assim, fiz curso com ela em Miami, eu fiz curso com uma lama, que é uma lama que ela fala muito sobre o sagrado feminino, porque o budismo ele é muito patriarcal, e quando ela perdeu um filho, ela tinha gêmeos, a lama Sutrin Alione, ela queria buscar modelos de inspiração, uma referência feminina, e ela não achava isso no budismo. Então ela foi procurar, né, as dakinis, que são forças femininas, que têm características humanas, assim como a nossa. Tem a parte, a ignorância, e tem a sabedoria, e como você transmuta isso. Então, eu gosto bastante de buscar os conhecimentos na fonte, e isso aconteceu porque eu participei de alguns treinamentos, algumas vezes que o posicionamento, às vezes, das pessoas que colocavam aquilo era um posicionamento muito duro, e eu achava, será que as pessoas que, às vezes, interpretando um livro, ou interpretando as palavras da pessoa que escreveu, ou falava, não, eu quero ir na fonte, porque às vezes eu me sentia agredida com certos posicionamentos, ou às vezes grupos, né, de mulheres, alguns posicionamentos assim que eu falava, nossa, isso não combina assim com propósito. Vamos ver se a fonte fala isso. Então foi por isso que eu fui até a fonte, assim, foi por sentir assim essas agressões, não sei se meio que agressões assim na nossa identidade mesmo. Que aí eu fui buscando tudo na fonte. Eu imagino que tudo isso, todas essas experiências que tu teve, de alguma maneira estão presentes nesse curso, nesse treinamento que tu está oferecendo agora. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre ele, até porque a gente tem um presente para dar para as nossas mulheres aqui, nossas ouvintes e quem acompanha o nosso grupo, as nossas amigas do grupo. Mas antes de falar sobre o presente, eu queria que tu explicasse o que é o teu curso, né? Quais são as... É um curso que a gente vai lá e ouve tu falando o tempo todo? Ou é um curso que tem práticas? Enfim, como é que é? O Mulheres Livres Realizam, né? Que eu pari, meu filho. Ele tem a minha voz original. Então, eu procurei colocar nele tudo que eu aprendi nos cursos de coaching, constelações, a respeitar o que o nosso corpo fala, a mostrar para as mulheres como elas podem se conectar com os recursos delas interiores e como que elas acessam isso, porque a gente às vezes fala muitas coisas e lê muitas coisas, mas não sabemos como acessar. Então, o conhecimento em coaching traz isso, a prática de consciência contemplativa também, que a doutora S faz para a gente identificar sonhos, é algo que eu trago também para o meu curso. Você entrar em contato com a sua criança interior e saber o que ela quer expressar também é mais uma técnica da doutora Clarice, da doutora S, que eu trago para esse curso. A gente identificar as nossas sombras. Então, ele foi criado
para a gente trabalhar umas 10 áreas da nossa identidade, né? Eu divido a identidade assim. Então, algum bloqueio, alguma coisa que você não esteja feliz em alguma área da identidade, porque não tem como a gente estar feliz em todas, mas aquela que nos puxa mais para baixo, por exemplo, é o nosso propósito, é o nosso financeiro, é o nosso profissional, é o nosso corpo, é o nosso espiritual, é o nosso emocional, é o nosso feminino. Para mim, tudo isso é parte de identidade, né? Tudo isso é trabalhado no curso de uma maneira muito respeitosa, né? E eu incentivo que as mulheres se coloquem em vulnerabilidade para elas estarem colocando, para elas estarem se trabalhando, né? Não é sempre que a gente pode se trabalhar assim. Ele é um curso que o primeiro dia se chama preparação, o segundo dia transformação. Ele vai... São 2 dias. São 2 dias. Ele vai das 9 às 6. E eu falo muito sobre o que eu aprendi com as mulheres na minha vida, o que eu aprendi numa tribo Cherokee. Eu visitei uma tribo Cherokee e como eles honravam, né? Fiz um vídeo com essa descendente Cherokee, como eles honravam as mulheres. Eu trago esse feminino que a gente, né, não tem muito acesso, não tem muito conhecimento. Depois de ser tão oprimido, a gente não sabe direito como funciona. Eu também não sei, mas eu estou tentando. Ninguém sabe ao certo, né? Mas a gente, assim, vai usando ferramentas e vai tentando identificar. Então... E são quantas mulheres no curso, assim? Eu tento limitar a 20 mulheres. Mas se tiver menos, o último curso teve 15 mulheres, metade delas eram mulheres cegas, então foi um trabalho muito bonito porque foi muito sensorial, e as que eram videntes, né, as que enxergavam, puderam trocar com essas mulheres. São muitos exercícios em duplas, são muitos exercícios em que a gente tem que se colocar numa postura de escuta e não de julgamento, para você entender o mapa mental da outra, porque que aquilo ali está se apresentando para ela, porque ela expressa aquela crença. Então a gente identifica as nossas crenças, a gente faz um plano de ação, a gente vai buscar recursos do nosso passado que a gente acha que não tem. A gente começa a ficar quando a gente está bloqueada, a gente fica num contexto de muita escassez. E a gente esquece que lá atrás a gente usou ferramentas e elas estão aqui dentro, né? Recurso. Então, tem esse, tem... que mais? E no segundo dia a gente faz vivências, faz ritual, faz roda, né? Porque ritual é como a nossa parte inconsciente guarda, né? E que mulheres se beneficiam mais do teu curso? Em que momento da vida, ou o que elas estão procurando, ou que tipo de problema elas estão tentando resolver? Qual é o perfil, assim, que mais tira proveito do teu curso? São mulheres que estão em fase de mudança e elas estão procurando se entender mais, ou elas estão procurando lidar com algo que elas não estão conseguindo lidar sozinhas. E eu acho muito bonito isso, você se colocar numa postura que você não é autossuficiente e você procurar isso. Então, no primeiro curso também teve mulheres que estavam em processo de câncer. Para esse novo curso também eu contatei uma moça, ela me contactou por conta de uma doença também. E são mulheres que estão procurando ir além do se conhecer, e estão procurando ir além do se conhecer para se respeitar. E o que tu quer dizer com mulheres livres realizam? O que significa o nome desse curso? Como é que a gente sabe se a gente é livre ou não? Boa pergunta. Mas eu tenho uma teoria, tá? Eu tenho uma hipótese.
Porque eu sou do grupo do talvez seja isso, entendeu? Pois é. Eu não, é, o que a ideia da liberdade é que a gente não carregue nenhum fardo. A ideia da liberdade é que a gente não tenha que seguir nenhum padrão. A ideia do espírito livre é um espírito que você consiga expressar através da tua identidade quem você é, sem ter que seguir nenhuma convenção social. É você buscar a tua autenticidade. E quando você consegue atingir esse grau de liberdade, eu não falo que é um grau de liberdade plena, que você pode viver livre, a gente não pode andar pelado por aí, e a gente, né, e as leis estão aí para bloquear, para assegurar que a gente tem um pouco de segurança e tudo mais. Eu não falo essa liberdade em totalidade, eu falo essa liberdade, esses momentos que a gente consegue acessar essa liberdade interior mesmo. E aí, quando a gente consegue acessar essa liberdade, a gente está criando crenças mais positivas sobre a gente mesmo. A gente consegue buscar esses recursos que estavam lá há muito tempo guardados e que a gente não consegue enxergar. E aí a gente consegue realizar. Porque as pessoas acham que tudo é muito simples. Não, vai lá e faz, né? Eu escuto umas crenças assim, é só você ir lá, você é preguiçosa, né? Você não tem força de vontade. Sim. E às vezes tem muitas outras coisas por trás. Às vezes o problema não é o problema se manifesta como um problema, mas pode ser os seus pais que estejam aqui atrás, que você está repetindo uma história, pode ser aqui atrás uma necessidade muito grande de ser amada, uma necessidade, uma intenção positiva de ajudar pessoas. Então existem muitas coisas lá embaixo, e aí a ideia é ir tirando, e tirando, e tirando, até que você consiga compreender e você consiga casar esse problema que não era um problema com a tua real identidade e ser livre para realizar. As mulheres estavam no meu curso, muitas era questão financeira, porque a gente abre o curso e com uma roda da identidade, em que todo mundo caminha por todos esses espaços da identidade para sentir essa conexão. E aonde que está a minha insatisfação, né? O que está me puxando para baixo? Onde está meu bloqueio? E a partir do momento que você vê isso, você quer caminhar, você quer sair da inércia. Então, aí a gente vai fazendo os exercícios em cima disso. Você vem com um objetivo e a gente vai fazendo exercícios, né? Então, ele é mais prático do que teórico. Tem a teoria também, né? Porque tem certas tipos, né, de pessoas que gostam da teoria, né, gostam de entender o porquê, a razão. Tem pessoas mais sensoriais, tem pessoas, então é para atender todas as pessoas, todas as mulheres, né? E quem sabe mais todas as pessoas também, né? Porque não, né? Abrir, né, e tirar o gênero. Sim. E nesse momento que hoje, deixa eu ver, hoje é 25 de agosto, né, quando a gente está gravando, quais são as datas e onde vai, qual é o teu calendário, assim, daqui para frente desse curso? O Mulheres Livres Realizam acontece dia 1º e dia 2 de setembro em São Paulo. Depois ele vai para João Pessoa. Eu esqueci a data. A gente bota Podemos depois, colocar. a gente bota na descrição. E depois para Alto Paraíso. João Pessoa e Alto Paraíso foi um convite muito carinhoso de mulheres que viram minhas postagens, se conectaram, pediram que eu fosse para lá, estão arranjando as meninas. E não vai ter pela internet, porque muita gente aqui está espalhada pelo Brasil e até pelo mundo. Realmente, Bárbara. Entraram várias pessoas perguntando se ia ter pela internet, gente de Portugal também. Pois é. E aí eu me dei conta que eu preciso expandir mais, que eu preciso quebrar meus padrões.
E eu falei assim, nossa, realmente, eu já atendia muito pelo Skype, né, online, e eu me achava tão inovadora. Eu falei, não, eu tenho que fazer o negócio acontecer online, Aham. realmente, né? Porque a vida hoje em dia pede isso, né? É, Assim não. como a gente se conectou, eu conectei com vocês, né? Que escutando o canal e, né? Se não fosse assim, a gente não teria conectado. É, e eu fico pensando no patinho feio, porque a nossa turma nem sempre está perto da gente, né? A gente acha às vezes na internet. Você tem toda a razão, você tem toda a razão. A minha criança se sentia tão abandonada, mas agora, assim, me conectando. Eu tinha muito medo, assim, de me expor, né? Uhum. Eu tinha muito medo de me colocar na internet, eu não sei, né? Mas muitas coisas acredito que é da nossa reflexão feminina mesmo, né? E às vezes você não pode também expor as suas alegrias, assim, né? É muito condenado. Hoje em dia revi esses conceitos. Aham. Tu acha que tem mais alguma coisa que seja importante de a gente contar aqui agora, comentar ou da tua experiência, ou do curso, ou de ti? Tem mais alguma coisa que eu não te perguntei que tu gostaria de falar? Não sinto nada, Bárbara. Aham. Acho que a gente falou bastante coisa, assim, fico aberta para as meninas que quiserem perguntar é, sobre mais detalhes, né? Ela falou muitas coisas, sabe? Mas muito é respeitar a criança interior. Eu acho que essa é a mensagem principal, você respeitar a tua criança interior, você sabe olhar a foto dela, dar um beijinho antes de dormir, colocar debaixo do travesseiro, porque a gente bloqueou como adulto, a gente bloqueou a nossa força criativa aí. E perguntar para a sua criança, que é um dos exercícios que ela faz, o que a sua criança amava fazer. Sim. Ah, isso é muito bom fazer esse exercício. É muito Uhum. revelador, né? Muito, 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 né? E a gente foi mandando nossa criança ficar quieta ao longo dos anos. Sim. Bom, e as mulheres que estão aqui vão ganhar um desconto, né, de presente da Sim. Ellen, usando o código que é, Talvez seja isso. bem Tudo difícil. junto, É, tudo junto, sem espaço, em letras uhum, minúsculas mesmo. sim. Talvez seja isso, 15% de desconto. A gente bota tudo isso direitinho ali na descrição e também o link do curso, onde eu imagino que vai ter também mais detalhes, né? E as datas que tu não soube dizer. Não sou, verdade. Mas enfim, daí a gente informa e também acho que o pessoal pode entrar em contato contigo para conversar e tirar dúvidas até, né, te seguir no Sim. Instagram e todas. Como é que as pessoas te acham? Eu tenho um Instagram chamado @EllenMillerOficial, oficial, Uhum. Ellen Miller Oficial. Eu tenho um site www.ellenmiller.com, mas ele está em reconstrução, assim como a dona dele. Tenho também LinkedIn, para quem quiser me contactar mais profissionalmente, também @EllenMillerOficial. E tem o Facebook, que é Ellen Uhum. Miller. Esse a gente vai te marcar aqui quando a gente postar o vídeo no grupo e daí todo mundo já vai poder ir conversando contigo. Achei ótimo, achei Bacana, muito legal, adorei saber da tua experiência. Fiquei muito feliz adorei. que tu nos achou para a gente poder ter essa conversa entre nós e compartilhar essa conversa com as outras meninas que também estão nos acompanhando e lendo o livro e também, imagino, tendo curiosidade para saber como é que é isso de estar na presença da doutora Estes, que eu não consigo não chamar de doutora Clarissa. Eu tô muito chateada. Quando eu tiver Pode com chamar. ela, eu acho que quando eu tiver com ela, eu chamo como ela Você gosta. vai lembrar. Eu lembro, mas por É enquanto. verdade. É, É só uma questão mesmo de é, respeito, assim, mas não tem problema nenhum também. sim. Não Então, precisa se chocotear. não. E a gente tem a pronúncia correta, né? Sim, sim, já tá valendo, né? É.
E, nossa, eu me sinto honrada por esse convite, eu me sinto honrada por vocês quererem compartilhar, por abrirem essa porta para mim, porque eu valorizo muito o trabalho de vocês, eu achei muito incrível o que vocês fazem, é algo tão bonito, desprovido de retorno e de coração para entregar para essas mulheres. E eu ontem falei com uma amiga minha gaúcha, ela falou, meu Deus, eu não sabia que existia esse canal, que canal maravilhoso. Eu falei, você viu? Vocês estão fazendo diferença com esse propósito de vocês. E isso eu acredito que é a voz original de vocês. E a real identidade, o propósito da real identidade de vocês nesse mundo. E parabéns para Muito, vocês muito que encontraram obrigada. esse caminho. Tão original, né? Obrigada, Iagi. Muito bom que a gente vai se encontrando no caminho. Vamos sim. É. A família do Patinho Feio. Agora a gente vai torcer para que quando eu interromper a gravação, ela esteja gravada e eu consiga postar esse vídeo. Então, se você estiver Por favor, espera assistindo, assim. é porque deu certo. Muito obrigada. Agora, peraí, vou dar um